Pô, mas essa história aí, o Augusto falou a campanha inteira também. Mas olha só, gente. Ele falou também. Aí, com todo respeito, qualquer projeto que você tem, eles vão apertar o botão, ele acontece. Não, é verdade, isso é verdade. Você precisa fazer uma construção. Então, mas aí fazendo uma crítica à campanha em geral, tá? Não especificamente para ninguém. Você não tem que avaliar o que é possível você fazer quando você está na campanha para você não vender sonhos que você não vai conseguir realizar, porque tá falando com a torcida gigante do Corinthians, cara. Mas então, acho assim, que tem uma questão além disso, eu acho, que talvez até possa ser complementada. Não faltou, de um modo geral, para o Augusto, e talvez para as gestões em geral, mas para o Augusto especialmente, mais comunicação institucional com a torcida, para a torcida saber em que passo estava cada situação e cada promessa que ele fazia, porque o Augusto sempre foi de falar muito, né, mas sempre de forma muito genérica sobre as coisas. E não faltava, por exemplo, o jurídico, em um certo momento, procurava falar com a torcida, né? Falar ali, soltar notas sobre o que acontecia, vencemos tal processo, o Corinthians conseguiu evitar tal coisa. Em outras áreas isso não acontecia, por exemplo, e a torcida muitas vezes se sentia perdida, e num looping de informações que o Augusto passava sempre na mesma forma, a ampliação vai acontecer. Tudo bem, mas o que está faltando? A licença já foi pedida? Superficial. Quais lugares? Porque na Coisas campanha a gente ouvia muito, poderiam talvez Vamos ser ampliar públicas ou não o naming rights poderiam. do CT, tudo foi vendido na campanha. Né? E eu mesmo entrevistei o Augusto durante a campanha, aqui nesse programa, e eu falei para ele, Augusto, você está prometendo muita coisa, não tem nem tempo de cumprir tudo que você está falando, cara. Acho que, resumindo, não havia questões que poderiam ser publicizadas para a torcida, sem prejudicar essas negociações, para que a torcida pudesse saber que estava avançando essas situações? Algumas situações, talvez. É difícil falar de forma subjetiva, genérica, né? Porque senão entra na vala comum aqui. Eu preciso de um tema pontual. Ó, essa coisa, por isso divulgar, não. Eu falaria. Ampliação, na verdade, o que aconteceu? Não chegou a ter nada concreto sobre ampliação. Sim, pensamos, tinha um estudo para ser desenvolvido, se tinha condição ou não. O fato é que o ano de 2024 demonstrou que é necessário ampliar, né? Essa é a realidade. Então, ali ficou muito nítido que o engajamento da torcida pode fazer com que a gente tenha uma média de público alta. Mas você falou que o ticket médio do Corinthians é baixa. É verdade. Você vai lá no concorrente ver a renda das 5 milhões de reais, você fica, bom, peraí, é porque o ticket médio lá é muito mais alto. Aí tem uma pressão da torcida de o ticket médio não subir. Tem a origem popular do clube que você precisa ampliar e democratizar o acesso. Sim. Então, precisamos pensar numa ampliação do estádio que democratize, certo? Eu acho que você precisa readequar o modelo. Então, você precisa fechar o norte e o sul, na minha opinião, e tentar fechar o estádio como um todo, fazer por causa da acústica, inclusive. Tem um problema de acústica o estádio. Aqueles vãos tem uns vãos, em volta, um corredor, né? Impedem que a acústica seja o tamanho que ela é de fato. Porque se tivesse nossa torcida num outro estádio fechado, a acústica seria... Tipo a Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Que é... Bem, cara, nós fomos no El Cilindro, lá no Racing. É assim, sensacional. Não vou comparar a torcida do Racing, não tem comparação com a torcida do Corinthians, porque a torcida do Racing morreu nos 15 minutos do jogo, né, de gritar. Mas eu vou te dizer, naquele modelo ali, a torcida do Corinthians fez um estrago. Com um contingente de 3, 4 mil pessoas que estavam lá. Então você imagina nós num estádio completamente fechado com acústica, o tamanho do impacto desportivo que isso tem. Porque os atletas falam hoje, jogar na arena é difícil, jogar não sei o que, é isso, aquilo. Então olha só o que é já. Agora imagine você num estádio completamente fechado com uma acústica voltada completamente para o campo. Claro que o projeto de arquitetura deve ter pensado nisso, foi feito ali, mas esse vão, e eu não preciso entender muito de física, que o vão atrapalha, na questão da acústica. Né? Então, às vezes, fica meio segmentado. Um lado canta, o outro não canta, porque você não consegue nem entender o que está acontecendo, porque não tem aquela acústica. Né? Eu tenho as cadeiras ali no Mas quais foram os empecilhos que... Não é empecilhos financeiros, né? Só financeiro? Sim, interesse tinha. Porque, assim, eu entendo que tenha situações com a NFL, coisas da própria FIFA. Nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, assim, olha só. A gente quer julgar a gestão Augusto, só que a gestão Augusto teve 16 meses. Você está entendendo? Então é difícil você falar, eu não consigo implementar os projetos. Deu tempo? Também não deu tempo. As coisas têm que ser implementadas, têm que ser construídas, tem que ser... Encheu uma guerra política no clube nos primeiros 6 meses de gestão. Né? E você acha que isso não impede? Imagine você, que é um parceiro comercial que quer pensar aqui, fazer essa construção. Olha, mas a confusão política não quer me meter. Você entendeu? Não estou dizendo que foi aqui de quem foi a culpa. Sim. Estou falando de forma genérica, o problema é que é o Corinthians. Né? Quem vê de fora... Afasta.
Ó, a história Arena do Canindé, a empresa que montou o projeto Canindé foi lá propor para fazer o projeto no Parque São Jorge. Certo? Então queriam fazer... Da reforma. De reformar, fazer uma arena multiuso, fazer um hotel. Como é que eu ia passar isso no Conselho e na Assembleia de Sócios naquela confusão política? Tem um debate sobre isso. O Parque São Jorge precisa ser modernizado. A gente sabe disso, né? Só que quando você passa para a concessão ali, está falando que vai ter show toda hora lá. Isso que vai acontecer. Eles não estão fazendo arena para fazer jogo. Para fazer show. E seria uma ótima fonte de renda para o clube, né? Clube social. Então, mas né? aí a proposta deles era essa, mas em também colocar a arena na Neoquímica Arena junto. Aí não dá. Então não posso entregar a gestão da Neoquímica Arena para você por causa disso aqui, do Parque São Jorge, né? Então, assim, tem um ponto. Se você quer apresentar um estudo do Parque São Jorge, legal. Da Neoquímica, você deixa congelado aqui. Se você me dizer que financeiramente, para a conta fechar essas duas coisas, a gente vai discutir depois com os dados da mão. Mas não dá para já entregar de bandeja um grande ativo que a gente tem, que é a Neoquímica Arena. Pelo amor de Deus. Né? Não é assim. Eu sempre fui muito duro com essas coisas. Então, eu entendo que tem espaço aí para a gente... para organizar essas coisas, a gente precisa ter calmaria política. As coisas precisam acalmar. O Corinthians precisa ter um projeto, como eu disse, de Estado para pensar o que eu vou fazer com o Parque São Jorge, o que eu vou fazer com a Neoquímica Arena, o que eu vou fazer com o CT, o que eu vou fazer com o time, o que eu vou pensar no modelo associativo. Né?